Meu nome é Ana Gabriela Damasceno, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Lavras, sob a orientação da professora Vânia Helena Tepp. E irei apresentar para vocês o meu resumo intitulado Guiche revela padrões de hibridização genômica em acesso de Urocoa umidícola. A espécie Urocoa umidícola é uma importante forrageira e ela é utilizada em áreas que apresentam baixa fertilidade e solos mal drenados. Um dos grandes obstáculos para os programas de melhoramento de Urocoa umidícola é a presença de apenas um acesso sexual, o acesso H031. Esse acesso é utilizado como genitor feminino dentro dos programas de melhoramento de Urocoa umidícola para obtenção de híbridos. Esse acesso é cruzado com os acessos apomídicos de Urocoa umidícola, por exemplo, com o acesso H016, que é a cultivar BR Tupi, que apresenta 2N igual a 6X igual a 36 cromossomos. Recentemente, Damasceno e colaboradores descreveram o acesso H031 como um aneuploide, com 2N igual a 6X igual a 36 mais 1 cromossomos. Além disso, esse trabalho e outros trabalhos colocam esse acesso como um possível híbrido. Diante disso, estudos que busquem entender a relação genômica entre o acesso sexual e outros acessos de Urocoa umidícola são de extrema importância para entender a origem e composição genômica do acesso H031. A hibridização in situ genômica, a GISH, é uma importante técnica citogenética na qual consiste em utilizar um DNA genômico marcado de uma espécie e hibridizar esse DNA em cromossomos de uma outra espécie relacionada, como por exemplo a dessa imagem, na qual utilizou acessos diploides de Urocoa brisantha e Urocoa decumis e buscou entender a relação genômica entre elas. Para aumentar a especificidade da sonda genômica utilizada na GISH, pode-se utilizar de um DNA não marcado, chamado de DNA bloqueio. O que acontece? Esse DNA ele hibridiza sequências em comum entre as duas espécies. Como pode-se observar aqui nessa imagem, na figura 1, todos os cromossomos foram marcados com a sonda genômica. Utilizando-se então o DNA bloqueio, ele faz com que sequências em comum sejam bloqueadas entre as duas espécies, tornando que principalmente sequências específicas do genoma investigado sejam expostas como locais para que ocorra a hibridização da sonda. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi comparar os resultados obtidos em ensaios GISH sem e com bloqueio em cromossomos mitóticos do acesso H031 com DNA genômico do acesso H016. Para a obtenção de cromossomos mitóticos do acesso H031, pontas de raízes de plantas cedidas pela Embrapa de gado de corte foram coletadas e pré-tratadas com ciclohexamida por 2 horas à temperatura ambiente. Para o preparo de lâmina, foi realizada a técnica de dissociação celular e secagem em ar. E, por fim, para os experimentos GISH, a sonda genômica do acesso H016 foi marcada com digoxigenina 12-DUTP por reação Nick Translation e depois a detecção foi realizada com anticorpo antidigoxigenina conjugado com rodamina. Nos ensaios GISH que foram feitos a utilização do bloqueio, DNA bloqueio, usou-se o DNA genômico do acesso H031 com relação de sonda bloqueio de 1 para 150, ou seja, para cada 1 nanograma de sonda do acesso H016 foi usado 150 nanogramas de DNA bloqueio. Em relação aos nossos resultados obtidos nos experimentos GISH, tanto com a ausência do DNA bloqueio quanto com a presença, todos os cromossomos do acesso H031 apresentaram sinais de hibridização. Nos experimentos GISH com ausência de DNA bloqueio, observou-se, como pode ser visto nessas 3 imagens, que os padrões de hibridização tiveram uma menor resolução
e também não observou-se uma repetibilidade dos resultados, o que dificultou uma correta categorização dos padrões de marcação guiche. Por outro lado, a utilização do DNA bloqueio possibilitou, como pode ser observado também nessa imagem, a definição de 3 grupos cromossômicos, nos quais o primeiro, 7 cromossomos foram totalmente marcados, o segundo grupo, 9 cromossomos apresentavam marcação centromérica ou pericentromérica e o último grupo, com 21 cromossomos, apresentaram um padrão de marcação parcialmente hibridizado, que consistia em cromossomos com marcação centromérica, como pode ser observado em todos os 21 cromossomos, e a presença ou de marcação terminal, uma marcação terminal, ou uma marcação duplo terminal, que foi observada em 2 cromossomos. Os padrões de marcação guiche observado no acesso H031 reflete a distribuição do DNA repetitivo de espécies caracterizadas com genomas nucleares pequenos, que é o caso do acesso H031, e também esse padrão já foi observado em espécies do gênero Brassicácea e também no próprio gênero Roccoa, em espécies que foi realizada a hibridização in situ genômica. Isso se deve, esse padrão de marcação, que a guiche evidencia sequências repetitivas, conferindo uma distribuição desigual dos sinais de hibridização ao longo dos cromossomos. Um ponto importante que vale ressaltar dos nossos resultados é que todos os cromossomos do acesso H031 apresentam ao menos os centrômeros marcados com a sonda genômica do acesso H016. Isso demonstra que há homologia das repetições centroméricas entre os dois acessos. Além disso, com essa observação, como pode também ver nessa imagem, é que todos os cromossomos do acesso foram marcados com a sonda genômica. Isso demonstra que os ambos acessos compartilham proporções relativamente altas de suas sequências repetitivas de DNA. Para análises futuras, seria interessante a aplicação da guiche com o DNA bloqueio em células meióticas do acesso H031, porque essa análise poderia auxiliar no entendimento das relações de homologia e homeologia dos cromossomos. Muito obrigada!